Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É muito bom estarmos aqui reunidos neste ambiente virtual para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina, que nesta semana é a lição de número 4, com o título As Pragas. Desde a primeira lição, eu tenho falado que estou aqui com um convidado muito especial, Mozo Coutinho, estará conosco até o final, passando esta lição que tem sido certamente uma bênção na vida de todos nós. Amém. Tem sido realmente uma bênção. O tema do livro do Êxodo é uma bênção, tem grandes lições para nós nos últimos dias. Não vai ser diferente com essa lição referente às pragas. Que Deus abençoe o nosso estudo de hoje. Amém. E deixe o seu like, também se inscreva no canal caso você não seja inscrito para ser notificado quando postarmos novos vídeos. Acabamos de ter um congresso, postamos aqui todas as pregações, foi um congresso maravilhoso. O Moses esteve traduzindo todos os oradores do espanhol para o português e foi uma grande bênção este congresso. Então se inscreve no canal, ative as notificações para que você seja comunicado. E também deixe aqui nos comentários sua participação, seus pedidos e agradecimentos. Temos orado aqui no IAG por todos os pedidos que são feitos. Deixe também seus comentários, perguntas. Essa sua participação é muito importante para dar esse engajamento na lição. Antes de abrirmos a palavra de Deus, como de costume, vamos fazer uma oração. Moses, ora para nós. Sendo possível, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Grande Deus, bendito Pai que habita nos céus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor dá a nós aqui e a cada um dos irmãos que assiste através da internet, de juntos estudarmos a lição que está baseada aqui na Sua Palavra, e nós rogamos que a Sua Palavra brilhe hoje para nós, mostrando em nosso coração aquilo que devemos mudar, aquilo que deve ser reparado, aquilo que não deve acontecer para que cheguemos a ser como Faraó. Pelo contrário, que o nosso coração seja sempre um coração brando e acessível ao Seu Espírito Santo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vimos nas lições anteriores que Moisés, então, recebeu um chamado dado por Deus, aceitou este chamado, enfrentou já no início grandes desafios e agora a lição vem falando a respeito das pragas. São 10 pragas, essa lição vem falando a respeito das primeiras pragas, ou não das primeiras, né? Mas até a maioria das pragas, até a 9ª praga, a 10ª praga será para a próxima lição, que vem falando também a respeito da Páscoa. E nós iremos então analisar os propósitos dessas pragas, qual foi a intenção dada por Deus, o porquê Faraó endureceu o coração, o que causou o endurecimento do coração de Faraó, enfim, serão muitos pontos pertinentes, certamente será uma grande bênção. Eu quero apenas analisar a imagem e você pode observar que nós temos aqui uma serpente, temos piolhos, rãs, moscas, e todas essas figuras fazem referência às pragas, não tem muito assim o que nós analisarmos. O que eu acho interessante é que de um lado vem luz e do outro lado estão as trevas. Ou seja, por meio das pragas, Deus queria banir as trevas do coração de Faraó e dos egípcios também, de toda aquela idolatria que eles estavam já acostumados com os falsos deuses, os deuses pagãos do Egito. Então, as ações de Deus certamente eram ações salvíficas, não apenas um juízo, não era uma condenação, mas Deus queria também resgatar Faraó e os egípcios. Eu posso entender assim? Com certeza. Na verdade, o desejo de Deus, por mais que ele dissesse em algum momento, por exemplo, eu vou derramar todas as minhas pragas sobre o Egito, eu vou endurecer o coração de Faraó, isso não era simplesmente uma determinação divina. Isso era a onisciência de Deus sabendo que seria necessário, certo? Mas o que Deus desejava, e isso vai ser expresso também, muitas vezes as pessoas focam só nisso, né? Eu vou destruir o Egito, o coração de Faraó eu vou endurecer, mas não focam em alguns outros versos aqui que tem uma outra lição por trás que nós vamos ver também. E com certeza Deus gostaria que os egípcios abandonassem a sua idolatria. E aconteceu com alguns. Aconteceu. Tanto que na saída alguns egípcios... Exatamente, durante as pragas nós vamos ver que vários deles também perceberam que o Deus de Israel era um Deus superior, era o Deus verdadeiro, e que os próprios magos de Faraó vão reconhecer isso em algum momento. Ou seja,
Deus foi manifestado de maneira misericordiosa, mesmo através das pragas. Uhum. A destruição quase total do Egito foi devido a endurecimento de coração, não à vontade de Deus para o Egito. Aham. E nós falaremos no decorrer da lição, da recapitulação, a respeito desses propósitos, e certamente também a intenção de Deus era que Faraó deixasse que o seu povo saísse. Como diz aqui Êxodo capítulo 5, verso 1, deixe o meu povo ir. Para fazer o quê? Para oferecer sacrifícios, adorar a Deus verdadeiramente, genuinamente no deserto, fazer a vontade de Deus, receber uma revelação maior dada por Deus. Mas nós temos aqui o triste relato do endurecimento do coração de Faraó. A lição de sábado vem falando alguns prováveis motivos do endurecimento do coração de Faraó. A lição fala aqui, quem sabe, uma questão econômica, uma questão de poderio, de exercer um domínio sobre o povo. Quais outras possibilidades nós poderemos mencionar? Olha, o que nós estávamos até comentando anteriormente, né? Uhum. É que se nós formos ver as lições passadas, certamente, inicialmente, havia um certo temor dos egípcios de que os escravos se revoltassem, mas a maior razão que nós vamos ver, inicialmente, e também no final, é uma questão econômica, realmente. Compensa ter mão de obra escrava. Grande parte das construções do Egito foi feita com mão de obra escrava. Então essa foi a razão que eles tinham para manter os israelitas em cativeiro. E ela se manifestou também quando eles finalmente saíram, e então Faraó e seus servos dizem: por que nós fizemos isso? Deixamos que os filhos de Israel fossem e deixassem de nos servir. Uhum. Ou seja, eles queriam ter aquela mão de obra escrava. Uhum. Mas nós vamos ver também através da lição que em algum momento nada disso importava mais. Todas essas coisas, o que vale tentar manter a economia enquanto a sua tentativa de manter a economia está destruindo o seu país? Uhum. Está destruindo a sua economia. Exatamente, ou seja, é ilógico. E a única coisa que sobrou realmente foi o ego do faraó e até, a gente traz também de alguns sacerdotes de faraó. Então, uma nação inteira quase pereceu, e uma boa parte também pereceu mesmo, devido ao endurecimento voluntário do coração. Uhum. E nós falaremos também um pouco mais sobre livre-arbítrio, a solenidade do exercício da liberdade de escolha, o que causou esse endurecimento. A gente vai trabalhar isso então no decorrer da recapitulação. Um outro detalhe, pastor, que eu acho que é interessante nós notarmos já para iniciar, é que Deus não estava lutando simplesmente contra homens ali. Deus estava lutando contra Satanás. Uhum. Satanás estava por trás de todo o endurecimento de Faraó, toda a opressão causada ao povo. Das ações dos magos. Por trás de tudo, Satanás estava. Então, foi um grande conflito entre Deus e Satanás ali no Egito. Nós vamos ver um pouquinho mais, talvez esses deuses estão representados, esses demônios, né, Satanás, estão representados nos deuses do Egito. E, através disso, também nós vamos ver como Deus foi mostrando aos egípcios que ele era o verdadeiro Deus e que a própria mente deles, tudo aquilo que eles acreditavam, não era uma realidade. Né? E todo esse relato também serve como um tipo para os eventos finais, porque você vai ter, de fato, um grande conflito sendo intensificado entre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso. Você vai ter sinais e maravilhas sendo operados pelo povo de Deus, mas você vai ter toda também contrafação, culminando num Armagedon, como o livro do Apocalipse fala. Então, certamente este relato ele é muito significativo, expressando e revelando esse grande conflito entre o bem e o mal. Com certeza. Vamos para a lição de domingo, que tem como título Deus versus Deuses. A lição vem trazendo, isso é um fato histórico, de que os egípcios eles eram extremamente pagãos e idólatras, tendo aí cerca de 1.500 deuses, divindades pagãs, e que cada uma das pragas foi atingindo essas divindades mais, como que eu posso dizer, que tinham mais importância. Proeminência. Que tinham mais proeminência. E Êxodo 12, versículo 12, seria interessante nós lermos, que expressa um dos propósitos das pragas, né? Êxodo 12, versículo 12. Lê para nós, Mose. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homem como animal, e contra todos os deuses do Egito executarei juízo.
Eu sou o Senhor. Então, o final do versículo 12 deixa muito claro que os juízos, através das pragas, era contra os deuses egípcios para mostrar a ineficácia, que nada eles eram, que diante de Deus eles nada eram. E nós sabemos que por trás de cada divindade, na verdade, tínhamos demônios. Deuteronômio fala isso, Moisés fala isso, Paulo fala isso. Eram os demônios que estavam sendo adorados. Então, de fato, era um grande conflito entre Deus versus os demônios, versus Satanás e os demônios. Então, as pragas eram para desmistificar, tirar a idolatria do coração dos egípcios. E a lição aqui de domingo deixa isso muito claro. E já revela também um embate inicial. Quando Moisés, Arão vão até Faraó e apresentam aqueles sinais dados por Deus, o que acontece naquele contexto, né? Você já tem toda uma contrafação. Sim, com certeza. Na verdade, antes de comentar até sobre o acontecimento em si, eu gostaria até de que nós pensássemos que, embora aqui fale, né, que Deus ia executar juízo contra todos os deuses do Egito, o que Deus mais queria era atacar a segurança que os egípcios tinham nesses deuses. Porque esses deuses não existiam, então um ataque em si mesmo aos deuses não faria tanto sentido. Mas, na mente dos egípcios, isso fazia total sentido. Eles acreditavam realmente. Para nós isso não é nada. O que são os ídolos? Nada, eles não existem, não têm poder. Mas para os egípcios, a confiança de que o sol iria nascer era quem? Eles confiavam em Ra. Então, Ra, o deus egípcio, vai permitir que o sol nasça. E quando Deus traz, por exemplo, a praga da escuridão, eles pensam, o que aconteceu aqui? Tem alguém mais poderoso. Então, Deus estava o tempo todo tentando ter acesso à mente dos egípcios para virar uma chave contra a idolatria na cabeça deles, né? E isso provinha das suas próprias mentes enganadas. Agora, nesse primeiro encontro de Moisés, Arão e Faraó, uma coisa que eu comentei até na última lição. Deus, ele não costuma fazer sinais para convencer alguém que está com dúvidas. Tanto é que se você falar, Senhor, eu só acredito que o Senhor é real se aquela montanha ali partir no meio. A gente já não fez isso em algum momento, tipo, de imaginar, quando criança até talvez, alguma coisa nesse sentido para Deus. E, por mais que Deus goste de que nós tenhamos tudo claro, ele sabia que o faraó não queria, não tinha o coração aberto. Um sinal não ia resolver. Então nós vemos quando Deus entra aqui, ele está entrando realmente como uma batalha. Ele não está entrando aqui para simplesmente satisfazer a curiosidade de Faraó. E tanto é que as pragas seguem uma progressão de poder cada vez maior, se nós formos ver, né? Até chegar ao ápice que foi grande demais para os egípcios. Mas o primeiro sinal que não foi uma praga foi a vara se transformando em serpente, a vara de Arão. E a serpente tinha um grande simbolismo para o Egito, né? É verdade. Havia um deus serpente, havia... na verdade, até parece que mais de um deus relacionado à serpente, e era um sinônimo de poder. Na coroa do faraó tinha ali a serpente. Exatamente. Um símbolo de poder, de autoridade. Exato. Inclusive... Da própria divindade, que ele era considerado um deus também. Isso, exatamente. Os magos do Egito, eles tinham varas que tinham forma de serpente. Então, quando Moisés transforma a vara dele em serpente, os magos do Egito, auxiliados por Satanás, a gente fala, e com o desejo de contrafazer aquilo que Moisés estava fazendo, eles também fizeram isso através de ilusão. E ali Deus já demonstra que a ilusão era ilusão porque a vara de Arão come as outras cobras. A de Moisés e Arão não era uma ilusão, era uma realidade. Era algo sobrenatural mesmo. Uma vara se tornou uma serpente. Exatamente. Eles esperariam ter as varas depois, porque era uma ilusão. E eles provavelmente imaginaram que seria a mesma coisa com a vara de Moisés e Arão, mas já tiveram pelo menos uma pequena pincelada de que não era com qualquer coisa que eles estavam lidando. E aí já mostra uma soberania de Deus sobre essa divindade com uma aparência de serpente, ou até sobre a soberania divina sobre aquilo que Faraó se considerava soberano e toda a sua autoridade. Aí já mostra a autoridade de Deus sobre toda a situação. O fato de a serpente que foi transformada ali do cajado, né, da vara de Arão, comer as duas serpentes já mostra que Deus já era soberano. Isso daí já é um ponto importante. E o outro é que a contrafação não era para medir força e poder.
Deus fez isso, o Deus dos Hebreus fez isso, nós também podemos fazer. Mas era, quem sabe, mais uma tentativa de invalidar. Exatamente. Ellen White fala aqui, ó, que eles fizeram que as cobras parecessem serpentes para falsificar a obra de Deus. Ou seja, para fazê-la, isso aí, uma coisinha válida, isso não é sinal nenhum. Isso não significa nada. E aí Deus ainda permitiu que a serpente de Arão comesse as outras para demonstrar alguma coisa, mas certamente isso aqui não era nem o começo. Né, das pragas em si. Nós vamos ver as 3 primeiras pragas, né, que vai haver um certo conflito entre os magos de Faraó, os magos do Egito, e o Moisés e Arão, né? Nós vamos continuar vendo isso. Exatamente. E diz aqui que os líderes do Egito, diante desse sinal tremendo que Deus operara, da serpente comer as outras 2, foram capazes, esse sinal foi capaz de fazer com que os líderes compreendessem essa mensagem, qual a mensagem? Da soberania de Deus, de uma maneira bem clara e distinta, porque para nós hoje pode ser que esse relato não faça muito sentido, mas para eles aquilo foi algo surpreendente. O faraó captou a mensagem, os magos captaram, os líderes captaram, os egípcios presentes captaram a mensagem. A mensagem era: Deus é soberano. E reconheça essa soberania e deixe o meu povo ir. Já era para dar essa mensagem, mas houve, infelizmente, aquilo que o relato traz do endurecimento do coração de Faraó. Exatamente. Aqui na lição de domingo, quer trabalhar algum outro ponto? Não, só realmente isso, que o coração de Faraó se endureceu e, como você disse, pastor, ficou claro que havia um poder superior na mão de Moisés e Arão vindo do seu Deus. Então, talvez o coração de Faraó não teria sido colocado que se endureceu se tivesse sido tudo igual realmente, Deus tivesse feito exatamente a mesma coisa que os magos fizeram. Mas deles terem visto um maior poder e rejeitarem, o coração dele foi endurecido. Né? O coração de Faraó especificamente. Exatamente. E daí vem falando na segunda-feira, eu acho que é uma lição aí, quem sabe um pouco mais central, uma temática central da lição desta semana, que é sobre quem endureceu o coração de Faraó. Nós temos o relato de que 9 vezes aparece que Deus endureceu o coração de Faraó, nós temos aqui as referências, e outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o coração. Afinal, a pergunta é, né? Quem endureceu o coração de Faraó? Foi Deus quem endureceu ou ele endureceu o coração diante das ações manifestas de Deus? Como que a gente pode explicar e entender essa questão? Uma questão muitas vezes que gera polêmica, né? Com certeza, isso gera muita polêmica, especialmente quando nós pensamos que há pessoas que não creem no livre-arbítrio. Ou seja, que o livre-arbítrio é mais ou menos, não é bem um livre-arbítrio, é uma livre agência, mas é que Deus quem decide as coisas. Então, nesse caso, eles leem da seguinte maneira: Deus endureceu, então não foi Faraó quem endureceu, foi Deus. Mas aqui nós vemos que há uma progressão, e que Deus, na verdade, em tudo que acontece na história, ele se responsabiliza por aquilo que ele permite que aconteça. É muito comum. Tanto vamos lembrar o caso de... Estou estudando a vida de Saul agora, então eu vou ter várias coisas da vida dele. Em algum momento, um espírito maligno, e a Bíblia diz a parte do Senhor, veio até Saul. Ué, tem algum espírito maligno morando com o Senhor? Então, que vem da parte do Senhor? Nem quem acredita que não há livre-arbítrio acredita que existe um anjo maligno morando com o Senhor. Então, se o Senhor permite que a Bíblia coloque como se fosse da parte dele, é porque o próprio Senhor permitiu. E Ellen White vai falar muito claramente a respeito disso também. De que Deus se responsabiliza por aquilo que ele permite. Agora, como é que Deus então fala que ele endureceu? Porque qual foi a parte de Deus? O que Deus teria feito? Teria só permitido as pragas? Não, porque foi Deus quem lançou as pragas. Então, nesse caso, partia dele mesmo. Exatamente. Agora a pergunta é: Deus é conhecido como um fogo consumidor, certo? Por quê? Porque ele consome pecado e ele consome pessoas. Mas ele consome a todos? Não. Para alguns ele é fogo consumidor e para outros ele é fogo refinador. É o mesmo fogo. A diferença está naquilo que recebe o fogo. Se é palha, queima. Se é ouro, purifica. Ou seja, o endurecimento tem a ver com o material, mais do que com a ação. A ação de Deus. Água quente, o que ela faz com a cenoura? Amolece. O que ela faz com o ovo? Endurece. É a mesma água quente. A diferença está no material. E assim também foi com
Faraó e de maneira paulatina ele foi endurecendo o seu coração. Uhum. A diferença de um ovo e de uma cenoura para nós é que nós podemos escolher se vamos endurecer o coração ou não. Uhum. E essa era uma chance que tinha Faraó. E a intenção de Deus, olha só, vamos ler aqui, pastor. Capítulo Vamos. 7, verso 17. Qual era a real intenção de Deus? Deus queria que o coração de Faraó se endurecesse? Vou ler aqui, verso 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. Certo. Como é que começa dizendo o verso? Nisto saberás que eu sou o Senhor. Certo. Então Deus estava falando, olha, agora você vai saber que eu sou o Senhor. Qual era o desejo de Deus? Que ele o reconhecesse. Uhum. Ele não reconheceu. Capítulo 8, verso 10. E é interessante que aqui é uma resposta de Deus à pergunta que ele fez, né? Quem é o Senhor? Então, através deste sinal, você vai saber que eu sou o Senhor. Exatamente. Verso 10. Verso 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou... 8, verso 10. 8:10, desculpa. Uhum. E ele disse, amanhã... E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, Deus tentando mostrar a Faraó quem era Deus. Verso 22 diz o quê? Verso 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E, finalmente, 9:14, o que diz? 9:14 diz assim... Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Então nós vemos aqui qual era a tônica do desejo de Deus. O desejo de Deus era o quê? Que o Faraó soubesse que não havia outro como ele sobre toda a terra. Uhum. E, em algum momento, aquilo que era usado como prova da existência de Deus, que poderia ser uma bênção para a vida de Faraó, caso ele tivesse reconhecido, nem que fosse na preservação da saúde do seu povo, da vida, dos alimentos, de tudo aquilo que foi destruído, se desde o começo ele tivesse já cedido e falado, realmente, esse é o Senhor Deus, Deus não teria ficado pensando, nossa, eu não consegui endurecer o coração dele. Porque Deus mostrou... E não consegui derramar todas as pragas que eu pretendia. Exatamente. Deus o tempo todo falou, era para que você saiba que eu sou o Senhor. E certamente se ele dissesse, realmente, o Senhor é o Senhor, de verdade, do fundo do coração, não falsamente como ele fez, Deus teria interrompido as pragas. O desejo de Deus nunca foi endurecer o coração de Faraó. Qual foi a única razão do endurecimento do coração de Faraó? O livre-arbítrio. A capacidade que cada um de nós tem de escolher. E assim é com você e comigo. Quando nós recebemos uma dura repreensão, por exemplo, aquilo pode produzir dois frutos diferentes. Deus produz a repreensão, mas os frutos podem ser ou rebeldia ou arrependimento. E essa era a diferença, como eu estou falando aqui anteriormente, de Davi e Saul. Os dois foram duramente repreendidos pelo Senhor. A diferença é que Davi, mesmo pecando coisas piores do que Saul, ele tinha um reconhecimento quando ele era repreendido. Aceitava essa repreensão. Bem-aventurado aquele que recebe a repreensão. A repreensão, na verdade, é um sinal de amor. E se nós olhamos dessa maneira, até as pragas de Deus para o Egito estavam sendo uma repreensão de amor. Exato, porque os juízos dados por Deus, eles não são separados do seu amor. Exatamente. Não podemos separar os juízos do amor de Deus, da intenção salvífica de Deus. É muito importante. Eu quero ler um texto lá do Novo Testamento, 1 Timóteo 4:2, que Paulo fala a respeito de uma mente cauterizada, e depois o texto também de 2 Tessalonicenses. Eu acredito que vai lançar luz sobre essa questão, por mais que o Mose já tenha explicado de uma maneira muito coerente, e eu entendo da mesma forma, mas apenas para nos aprofundarmos, exatamente. 1 Timóteo 4:2, lê para nós, Mose. E vamos ler também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 em diante. 1 Timóteo 4:2. Falando mentiras em hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Isso. Paulo ele fala neste contexto de uma mente cauterizada. A mente cauterizada é numa insistência, é numa negação contínua das ações dadas por Deus. Uma resistência da verdade. E Paulo ele vem ampliando isso em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 9. Vamos ler desde o verso 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O iníquo aqui é um sistema apóstata, um falso sistema de adoração. Verso 9. A esse cuja vinda, a vinda do iníquo,
é segundo a eficácia de Satanás. Então, por trás desse falso sistema de adoração, assim como lá no Egito, estava quem? Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que eles perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por que eles não receberam o amor? Verso 11 diz, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Deus enviará a operação do erro, é o que você estava falando. Da parte do Senhor saiu um espírito maligno, ou Deus endureceu o coração do faraó? Não. E continua o versículo 11, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, muitas vezes as pessoas negam a Deus, negam a existência de Deus, negam a existência de uma lei moral universal porque elas não querem dar razão da própria vida, das suas ações, dos seus pensamentos, sentimentos, das suas escolhas. Então, é não Deus. E o Egito tipifica o ateísmo. Tanto que a França revolucionária vai ser mencionada lá em Apocalipse como tendo o mesmo espírito do Egito, o mesmo espírito do faraó. Então, o endurecimento do coração de Faraó diante das ações sobrenaturais de Deus é porque ele não estava amando a verdade, ele não queria reconhecer a existência de Deus. Calma aí, eu me nego a acreditar nisso. E com essas decisões contínuas, com essas negações contínuas, o seu coração foi sendo endurecido. E é como você disse, as ações de Deus não mudaram, mas o efeito da ação mudou. A princípio, ele estava ainda vulnerável, Faraó, para ser suscetível, a ser salvo, a reconhecer Deus como o Deus soberano, mas a partir do endurecimento do coração, as ações de Deus começaram a endurecer mais ainda o coração dele. Por isso que vem o texto falando, Deus lhes enviará a operação do erro, ou Deus endureceu o coração de Faraó. É porque as ações de Deus agora começaram a surtir outro efeito. Por quê? Por causa do mau uso do livre-arbítrio de Faraó. E isso se aplica a mim e a você em relação ao pecado contra o Espírito Santo. E o que seria isso? Não é uma ação pontual. Eu cometi esse pecado, pequei contra o Espírito, ele não falará mais a mim. Não, são ações contínuas em que o Espírito Santo está falando, filho, abandona o pecado. Filho, se arrependa do pecado, peça perdão, peça o poder de Jesus Cristo, abandona o pecado. E daí eu ou você continuamos insistentemente na rebelião. Até um ponto que a mente fica cauterizada, o Espírito Santo está falando, mas você já não está ouvindo mais a voz. É até triste imaginar, pastor, que... Isso é terrível. Imagino da seguinte maneira, não tem nada mais atormentador para uma pessoa do que uma mente, uma consciência culpada, certo? Mas a consciência culpada é um sinônimo de presença do Espírito Santo. Exatamente. Então, o Espírito Santo, a diferença, a questão talvez aqui, que significa que Deus enviará a operação do erro, é justamente que o Espírito Santo ele não obriga ninguém a o ter em sua mente. Depois de muita rejeição, embora ele tenha assistido, se você não quer sentir aquilo, você tem dois caminhos. Ou você se engana, acreditando que está certo, e aí isso é o pecado contra o Espírito Santo. Você passa a acreditar como se a mentira fosse verdade, exatamente, né? Você se engana. Ou você aceita a verdade que a sua consciência te fala através do Espírito, ou que o Espírito te fala através da consciência. Só que neste caso, nós vemos também, através da história, que Deus, às vezes, ele concede aquilo que não é melhor quando o povo pede insistentemente. Vamos lá, o povo pediu um rei, era o melhor? Não, não era. Mas Deus falou, não, Samuel, eles estão me rejeitando, deixa eles pedirem o que querem. No final, eles sofreram na mão de reis terríveis. Mas foi eles que pediram isso, Deus não os proibiu de ter o que pediram nesse caso. As codornizes no deserto, nós vamos Queremos carne. Queremos carne. Era o que Deus planejou para eles? Não, mas eles pediram e foram tanto contra o Espírito que Deus falou, não, então comam a carne de vocês. E em algum momento, quanto àquele pecado de rebeldia e glutonaria que veio depois, Deus não pôde permitir, o Espírito Santo que tentava estar no meio deles destruiu várias pessoas. Então, quando nós vemos que Deus envia a operação do erro, na verdade, às vezes Deus só está dando aquilo que o ser humano está pedindo. E ele não vai proibir ninguém de se perder. Dando no sentido assim, vocês agora vão colher o que vocês querem colher. Se vocês querem que... Vou permitir, então. É isso que vocês querem, então? Isso. No caso de Faraó, eu diria justamente que seria essa questão da consciência. Se você não quer que a sua consciência te acuse, então o Espírito Santo vai sair da sua consciência. Exatamente. E agora, aquilo que seria para despertar você vai ser para te afundar ainda mais no seu erro. Isso é tremendo. Isso daí é muito solene, irmãos. É
É uma questão assim que, quando olhamos para este relato de Faraó, endurecimento do coração, pensamos que é apenas um relato, mas nós estamos aqui também tipificados no sentido que nós temos o livre-arbítrio. O Espírito Santo está falando insistentemente, mas haverá um momento que o Espírito Santo será retirado da terra, e o ponto é, de que lado que você quer estar? Porque haverá apenas duas classes, aqueles que são guiados pelo Espírito e aqueles que são guiados pelo Espírito de Satanás. Então, ou é obediência ou é rebelião, ou é um coração que aceita, reconhece a verdade, se submete à verdade, ou é aquele que resiste à verdade, vai abraçar a mentira e vai colher os resultados colher as consequências. É uma frase que certa vez eu ouvi: você é livre para escolher, mas você é escravo das consequências. Acho que esse é o ponto, né? E Faraó começou a colher nessa escravidão as consequências da sua escolha ou da sua má escolha de ter endurecido o coração às ações de Deus. Insistentemente, né? Então aqui está essa lição tremenda para nós, a lição de segunda-feira, e eu acredito que ficou claro e ficou assim de uma maneira bem solene para que eu e você hoje escolhemos fazer a vontade do nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Terça-feira vem falando a respeito das primeiras pragas. Nós temos ali, primeiramente, as águas se tornando em sangue, depois as pragas das rãs, depois das rãs nós temos os piolhos. Mas nós temos as ações dos magos também, né? Vamos comentar um pouquinho a respeito disso daí. E aqui a lição vem falando também de vários deuses, né? Rapi, o deus do Nilo, a deusa Rã, eu acho que essa é a pronúncia correta, quem sabe, Requete. E daí nós temos aqui também Geb, ou Geb, o deus egípcio da terra, em relação ao pó, que se torna como piolhos. Enfim, a lição vem comentando e abordando vários deuses que foram atingidos, que se mostraram como nada, mas o que a gente pode entender aqui da lição de terça a respeito dessas ações dos magos, né, de contrafazer e... Primeiro detalhe, eu acho que nós podemos questão. Nos aprofundar um pouquinho mais nas intenções dos magos. Uhum. Qual foi o papel deles também no endurecimento do coração de Faraó. E para isso nós vamos, para saber diretamente sobre eles, a 2 Timóteo 3,8. 2 Timóteo 3,8. Lá são mencionados os nomes de 2 desses magos. Então isso é bem interessante. Interessante mesmo. 2 Timóteo 3,8. Exatamente. Pode ler pra gente? Posso ler? Uhum. E diz assim, ó: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Certo. Então qual era o papel, qual era a intenção desses homens? Resistir à verdade. Foi esse o papel deles. Então, nós não sabemos o que teria acontecido, o faraó realmente se endureceu, mas sem esses homens talvez tivesse sido até um pouquinho melhor a história. Porque esses homens foram a pedra de tropeço na qual o faraó se apoiou nas 2 primeiras pragas. Uhum. E até durante a primeira demonstração do poder de Deus através da serpente. Uhum. Por quê? Porque eles conseguiram contrafazer até certo aspecto, ir contra a verdade de Deus. E esses 2 homens, vamos ver o que eles fizeram então na praga das rãs. Na primeira praga, quer dizer, capítulo 7, verso 14. O coração de Faraó, disse o Senhor, está endurecido e se recusa a deixar ir o povo. Vai a Faraó pela manhã e eis que sairá as águas e tu estarás diante do rio e levantarás na tua mão o cajado que se tornou em serpente. E aí ele vai falar com ele, né? Nisto saberás, o verso 17, que eu sou o Senhor que ferirei com o cajado que está na minha mão as águas que estão no rio se tornarão em sangue. E ele faz isso. E o que diz o verso 22? Olha só o que diz. Leia para nós, por favor. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu. Olha só, a relação onde aí, foi né? o apoio? E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Exatamente. Por aquilo que eles fizeram, eles foram responsáveis, em certo aspecto, do pecado de Faraó no primeiro endurecimento. Foi tão forte esse endurecimento que olha o verso 23. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Ou seja, tipo nem assim, deu importância no que esses caras vieram fazer aqui. Basicamente, tratou realmente com desdém e desprezo aquele sinal, né? E durou algum tempo, os egípcios tiveram que cavar poços do lado de fora para conseguir água. E aí, então, vem a segunda praga. E eles têm ensejo, mais uma vez, de tentar imitar aquilo que Deus fez. Vamos lá.
Então, verso 8, chamou o faraó a Moisés e Arão... Perdão, vamos ao verso 5. O Senhor falou a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. E o verso 7 diz o quê? Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então, até aqui, o que que aconteceria com o coração de Faraó mais uma vez? Seria endurecido, Seria né? endurecido. Ignoraria tudo aquilo. Só que dessa vez ele não pôde ignorar. Uhum. Por quê? Porque as rãs dos magos eram falsas, assim como as serpentes eram falsas. Tanto é que dessa vez não fala que ele virou as costas e fingiu que nada estava acontecendo. Olha o verso 8. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então foi a primeira mentira de Faraó aqui, o primeiro Uhum. reconhecimento, né? Mas, pelo menos, alguma coisa aqui já estava sendo demonstrado, que os magos do Egito podem até ter poder para colocar as rãs, mas eles não têm poder para tirá-las daqui. Uhum. E mesmo assim, as rãs deles, em algum momento, desapareceriam, porque eram encantamentos. Era uma ilusão, não era uma realidade aquilo. Uhum. E olha só o que acontece. No verso 9, olha, Moisés, olha só que interessante, nós vemos aqui 3 interesses, o de Moisés, do faraó, o de Moisés e o de Deus. Uhum. Cada um pede uma coisa, olha só, verso 9. Disse Moisés a faraó, glória sobre mim. Quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo para destruir as rãs diante de tuas casas, para que permaneçam somente no rio? Ele disse, amanhã, e disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E olha o que falou, e as rãs se apartarão de ti e das tuas casas e de teus servos e de teu povo e permanecerão somente no rio. Somente ficarão no rio. Ou seja, dá a entender, dá a impressão de que as rãs iriam embora. Uhum. Mas, o que acontece? O que Deus faz? Verso 14. Verso 13. Verso 13. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se montões, e a terra cheirou mal. Então, o que aconteceu aqui? Foi demonstrado claramente que essa praga era verdadeira. Realmente foram rãs, não foram uma ilusão, como o faraó poderia acreditar que os magos fariam. Uhum. Por quê? Porque as rãs dos magos não morreriam, porque não eram vivos. Uhum. Não cheirariam mal, não contaminariam a terra. Uhum. E isso aconteceu aqui, né? E quando o faraó viu que houve alívio, verso 15, endureceu o coração, não os ouviu como o Senhor havia dito. Uhum. E finalmente chegamos na terceira praga, que eu acho que... Só antes de você comentar a terceira praga, a gente vê assim de uma maneira constante Faraó não honrando a sua palavra. Eu fiquei pensando nisso, né? Quantos de nós muitas vezes falamos que vamos fazer algo e não fazemos, ou fazemos algo pela metade, ou prometemos e não cumprimos? Por isso que Jesus ensina lá no Novo Testamento, as nossas palavras precisam ser sim, sim, não. não, não. E não fazermos juramentos também diante de Deus para que, ao descumprirmos, não desonremos a Deus e para que a nossa vontade não seja enfraquecida também. Eu vejo que não apenas teve o endurecimento do coração de Faraó pela insistência em negar a existência de Deus ou as ações de Deus, mas teve também um constante desrespeitar, desonrar da sua própria palavra. E isso é muito sério, né? A nossa palavra tem que ser, como diz o ditado, no fio do bigode. O que você falou, você vai até as últimas consequências em relação à sua palavra. Isso em relação a pais com filhos, a um trato com um amigo. A nossa palavra ela tem que ter autoridade, tem que ter poder. E hoje é o que a gente mais vê no mundo, né? Palavra enfraquecida, promessas descumpridas. A gente está assim, como que eu posso dizer, desiludido, né? Da veracidade, da integridade humana. Desacreditado mesmo. Desacreditado da integridade humana. E nós, como povo de Deus, temos que caminhar numa mão contrária a tudo isso, né? Mostrarmos sermos íntegros, genuínos, verdadeiros, termos aquela palavra fiel, aquela palavra que pelo poder de Deus será cumprida. Sim, certamente nós devemos vigiar mais ainda na nossa vida o que é a mentira. Uhum. O que é mentira para nós? Porque isso era mentira. É mentira, exatamente. E qualquer coisa que se assemelhe a isso não provém de Deus, porque vem do pai da mentira. Aqui, Faraó demonstrava quem era que estava liderando o seu coração nesse momento, né? Uhum. E na boca daqueles que vão estar no Monte Sião não será achado engano. Sim. Então, daí a importância de nós vigiarmos as nossas palavras, né? E também diante do fato de que toda vez que ele fez uma promessa era em meio à angústia.
E muitas vezes fazemos promessas com Deus assim também, né? Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, ou seja, na angústia você clama a Deus, daí na abundância, porque Deus na misericórdia é igual os Juízes, né? O livro de Juízes. Exatamente. O povo se apostatava, vinha um povo, causava um sofrimento, daí o povo clamava, Deus levantava um juiz que libertava o povo, daí o povo tinha a bonança, a abundância e se apostatava de novo. Então, às vezes a gente faz promessas na desgraça, mas daí na abundância a gente não cumpre essas promessas. É o que o faraó queria, ele queria se libertar daquela situação ruim. Então, ore por mim, eu pequei, eu sou iníquo, eu sou ímpio, tenha misericórdia, mas na verdade ele estava com um pesar, era um remorso, né? Era um pesar da desgraça, e daí fazia promessas, a promessa não se cumpria, obviamente, porque era mentira apenas. Mas vamos falar aí da terceira praga. A terceira praga, então, é dos piolhos. Nós vemos aqui a última tentativa dos magos de fazer alguma coisa. Na primeira, eles conseguiram replicar, na segunda, mais ou menos, e na terceira, vamos ver o que aconteceu. Arão estendeu o cajado, feriu o pó da terra para que se tornassem piolhos por toda a terra do Egito. E o verso 18 diz o que? Lê para nós, pastor. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Certo. Agora, por que será que eles não puderam replicar os piolhos? Interessante, né? Por que eles conseguiram imitar as rãs, mas não conseguiram os piolhos? Os piolhos eram algo que você sente mais do que você vê. Você não vê tantos piolhos nas pessoas. Você sabe que a pessoa tem porque ela tem coceira, ela certo? Mas como eles não podiam criar piolhos do nada, eles não poderiam fazer que as pessoas fossem atacadas por piolhos imaginários. Portanto, essa praga aqui, uma coisa tão simples, tão mínima, Deus criou o piolho. Falou assim, vocês conseguiram criar? Então criem isso aqui agora. Deus cria piolhos que atacam os homens por toda a terra do Egito e eles não podem criá-los. E no final, já vendo que não tinha mais para onde correr, o que eles admitem? Olha o verso 19. Esse verso é tremendo. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Ou seja, isso de fato não tem como ser contrafeito, né? Um truque, uma ilusão. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Olha só que coisa terrível, né? Aqui, a partir daqui, um dos apoios de Faraó foi tirado. Os próprios magos disseram, olha, isso aí só pode ser divino, isso aí não é mentira não é invenção, não é truque. Só que agora o próprio Faraó continua agora apoiando na sua própria, no seu próprio ego, seja o que for, a negar que Deus era o Deus verdadeiro e endurecer o seu coração, se preparando para o restante das pragas que cairiam sobre ele e seu povo. Né? E só lembrando aí das lições anteriores, este faraó, no caso, seria Tutmoses III. Eu creio que seria isso. Tutmoses III, porque o segundo era o esposo de Hatshepsut. Isso. Eu não vou saber exatamente. Mas era Tutmoses III, eu acho que é o faraó do Êxodo. Acho que é interessante a gente memorizar isso, né? Até por uma questão histórica, Tutmoses III. Ele foi um grande militar, expandiu o Egito, então... E o porquê eu estou falando isso? Porque ele na história, ele causou uma expansão do império, vamos dizer assim, egípcio. Ele conquistou nações e povos. Então o orgulho no coração dele devia ser algo assim muito... Assim como Nabucodonosor, né? Aquele grande... enaltecido. Exato, monarca, né? Um imperador. O egoísmo, o eu devia ser assim muito presente no coração, né? Inflamado no coração dele. Então, de fato, assim, essa dureza do coração, ela é compreensível nestes termos. Vamos avançar aqui para a lição de quarta, que vem falando aí das outras pragas, moscas, daí tem as úlceras, né? No gado, depois nos seres humanos também, são as outras pragas aí. E aqui nós temos muitas lições também para trabalharmos. Quais são as outras pragas? Qual que é a quarta? A quarta praga é a praga das moscas. E uma coisa muito interessante que agora é bem ressaltada nessa praga, a partir daqui, na verdade, embora eu creio que já funcionasse desde o começo, é o fato de que Deus protegia o seu povo das pragas. Isso já era um grande sinal também para Faraó, porque como é que vinha piolho em toda a terra do Egito e não vinha lá, em Gósen?
como é que agora as moscas, seria possível que viessem enxames de moscas que contaminariam a terra? E Ellen White fala que essas moscas não eram moscas dessas que fica aí na comida. Não é aquela mosquinha bonitinha Não, assim, né? era algo do tipo que nós conhecemos como mutuca. Ou seja, ela pica. Ela pica e é doído. Quem já foi numa região de roça, já tomou uma picada de mutuca, sabe o quanto que dói. E ela fala que elas ferroavam dessa maneira, o povo. Então, era algo realmente muito incômodo, porém... Perturbador mesmo. Exatamente. Só que, como é que a mosca sabe onde é que ela vai? Ela vai onde tem coisa para ela, onde tiver gente. No caso, se essa mosca aqui queria picar pessoas, tinha toda a terra do Egito. Mas, o verso 22 diz: E eu separarei naquele dia a terra de Gósen, em que habita meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que ao final saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. Então aqui Deus demonstra o seu cuidado pelo seu povo, e mais uma vez dá uma prova para Faraó, ok. Ele usou isso como prova, olha, aqui tem mosca em tudo, aqui não vai ter mosca. Ou seja, eu sou o Senhor Deus, eu quem decido até onde as moscas vão ficar. E esse é o meu povo. Exatamente. Eu achei bem interessante essa... É como se fosse um aprofundar dos apelos de Deus ao coração de Faraó mesmo. E um ponto que eu estava comentando com o Mose, que a gente estava analisando, até a quinta praga tem a menção de que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. A partir da sexta, é Deus endurecendo o coração de Faraó, ou seja, você tem, pelas ações de Deus, um aprofundar, um apelo cada vez mais forte e intenso da parte de Deus para convencer de fato Faraó da sua iniquidade, do seu pecado, que ele se arrependesse e deixasse o povo ir, e até aceitasse a ele como o Deus dos deuses, o Senhor soberano. Mas chegou a um ponto que, é o que nós comentamos na lição de segunda-feira, que o coração dele ficou tão duro a tal ponto de que era irreversível. É como se tivesse sido um pecado contra o Espírito mesmo. E as ações de Deus agora foram apenas para aprofundar a escolha que ele havia tomado de não reconhecer a Deus. Então é interessante isso, né? E aqui, Mose, uma pergunta. Muitos entendem, o mundo evangélico principalmente, eu não sei se... Eu acredito que a gente tem pessoas que não são adventistas, que acompanham aqui o Lições para a Eternidade, e muitos no mundo evangélico acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes das pragas. A compreensão pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação tem o arrebatamento. Sim. Nós não acreditamos nessa forma biblicamente, que a igreja passará pela tribulação e então haverá o arrebatamento, que não será secreto, mas Jesus virá com poder e glória e todos os olhos o verão. Mas esse relato serve como um tipo daquilo que o povo de Deus vai enfrentar no tempo do fim? Sim, nós cremos de maneira bem clara naquilo que Salomão disse, de que nada há de novo debaixo do sol. Assim como foi no passado, assim há de ser. Ou seja, nessa representação grandiosa que é a história do povo de Israel, da sua libertação do Egito, nós enxergamos o povo de Deus na sua libertação final, das 7 últimas pragas que vão cair, que estão descritas em Apocalipse. E nós não vemos nenhuma diferença neste caso em relação ao povo, como se o povo fosse tirado da terra enquanto ocorre a tribulação. Não, pelo contrário, a maior manifestação do poder de Deus é proteger o seu povo no meio das pragas, certo? E a maior manifestação de fé também do seu povo vai ser nessa época, porque ali vai ser a fidelidade a Deus que vai manter aquele povo protegido das pragas, né? E Deus vai mostrar ao mundo que há um povo que cumpre a sua vontade nessa terra. Só que separado, distinto, assim como exatamente, os hebreus nesse contexto. Talvez o pensamento de que não é possível vencer o pecado, olha só que longe que vai esse negócio. O pensamento de que não é possível vencer o pecado, talvez é que motiva, no final das contas, alguém acreditar que todo mundo vai ser tirado da terra. Entende? Por quê? Porque se Deus precisa de um povo representante seu, ele vai mantê-lo aqui durante essa época também. E ele vai ser o seu representante aqui. Agora, se o povo não tem mais nada que fazer aqui, vai para o céu mesmo. Exatamente. Mas não, o representante de Deus está no meio das nações ímpias enquanto as pragas caem. E, na verdade, ele é o próprio sinal de que Deus tem um povo. Eles servem como testemunho de que Deus, de fato, tem esse povo. Tremendo mesmo isso. E aqui nesse contexto ainda da praga das moscas, nós temos a menção que Faraó fala aí de sacrificar o vosso Deus nesta terra, verso 25,
Daí Moisés fala, não, a gente não pode sacrificar aqui, senão os egípcios vão contra nós, porque os egípcios... É a mesma coisa de você ir lá para a Índia Matar uma vaca. e matar uma vaca. Você seria apedrejado, seria espancado imediatamente. Nesse contexto também, os egípcios, eles consideravam os animais divindades, etc. Sim, então vários tipos de gado eram sagrados para eles. Né? Exatamente, com as cabeças, né, de animais, etc., aquelas divindades. Então, se eles sacrificassem a Deus naquele contexto, os egípcios se voltariam contra eles. Então Moisés falou, não, deixa-nos ir, verso 27, a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Daí o verso 28 fala que, eu acho muito significativo isso. Então diz Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe, orai também por mim. Então Faraó pede até oração por ele, interceda por mim. Mas aqui, esse pedido de oração era de um coração disposto a se arrepender verdadeiramente? Ou era apenas, como nós falamos, né? É aquela promessa na desgraça, é aquela ação de um suposto arrependimento na tribulação, na angústia. Ore por mim. Então você está sofrendo, ora por mim, Moses. Mas na verdade você não está pedindo oração para abandonar o pecado, você só quer que passe a desgraça na tua vida. Exatamente. E essa era a motivação de Faraó. Não é que eu estou julgando Faraó, é porque se ele verdadeiramente tivesse pedido oração para se arrepender, Deus teria dado arrependimento a ele. Que duvidou disso, o próprio Moisés, olha no verso 29. Uhum. Eis que sairei da sua presença e orarei ao Senhor para que os enxames de mosca se apartem de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas que Faraó não haja de forma enganosa, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então ele vai lá e ainda fala, olha, você já fez 2 vezes, praticou a mentira aqui, então agora você tem a oportunidade de fazer o que é certo. Fazer o que é certo. E se você realmente está sendo sincero, eu vou orar por você. E ele foi lá e pediu. E o que aconteceu no final? Uhum. 32, e Faraó endureceu o seu coração Mais também uma dessa vez. vez e não deixou o seu povo ir. Isso aqui é muito significativo. Quantas vezes pessoas pedem oração para mim, ou a gente tem essa ação, né? Ora por mim, tenha misericórdia. Mas é mais assim, uma piedade revestida, né? Uma falsa piedade, né? É uma ação revestida de uma piedade que, na verdade, é só, Senhor, eu quero que passe essa desgraça, mas abandonar o pecado? Não, não, não. Reconhecer o Senhor como Senhor? Não, não. Isso aí já é demais para mim. Temos que ter cuidado com as nossas orações. Ellen White mesmo, ela tem um caso que é relatado de que uma pessoa foi pedir oração para ela e ela disse que iria consultar, iria orar a Deus para descobrir se deveria orar. E ela foi revelado para ela que ela não deveria orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa mantinha pecado secreto. E como é que você pode orar para que Deus restaure a saúde, porque a pessoa pediu oração pela saúde. Uma coisa é dizer, meu irmão, eu caí em adultério, eu preciso da sua oração para me reerguer. É uma coisa. Agora, outra coisa é dizer, meu irmão, eu estou sofrendo muito financeiramente, eu estou sofrendo muito isso, aquela desgraça, várias desgraças acontecendo na minha vida, ora para que as desgraças sejam tiradas. Mas isso você não para de se endividar e de... Isso é o pedido de Faraó. Exatamente. O pedido não é reconhecimento de pecado, o pedido é fugir da aflição. E se não me engano, nessa história de Ellen White, o vício dele era masturbação, não era alguma coisa do tipo? Exatamente. Olha que e a coisa família grave, dele era né? tuberculosa, todos eles tinham tuberculose. Misericórdia. E ele pedia oração para que Deus tirasse a doença, mas não pedia que Deus tirasse o pecado. Essa oração Deus vai ouvir? Não vai. Deus não vai ouvir. Por mais que aqui no caso de Faraó ele tirava temporariamente, era só para virar algo pior depois. Então, para que nós vamos pedir que Deus tire o sofrimento de alguém se essa pessoa também não quer que tire o pecado da sua vida? Né? É verdade. Não diz o Salmo, é Provérbios, agora eu não me recordo, veio aqui que aquele que transgride os mandamentos de Deus, até a sua oração é abominável. Exatamente. Então, exatamente. É algo a se vigiar. Que triste, né? Que situação. E no verso 11 aqui do capítulo 9, já adiante, daí aqui é outra praga já, né? Já que pulamos a morte dos gados, que foi, de certa maneira, animais, ela também mostrou como que Deus preservou o gado de Israel. Não morreu nada que era dos filhos de Israel. O faraó mandou ver e o gado dele tinha morrido e o dos israelitas não. E é interessante. Não, do povo de Deus não. Sabe quanto do gado do Egito que morreu nesse dia? Olhem só o que está escrito aqui no verso 6. E o Senhor fez no dia 9:6, seguinte... né? 9:6. E todo o gado do Egito morreu. Ou seja, se nós formos olhar a progressão aqui, primeiro, eles só foram afetados de certa maneira, mas isso não causou perdas para eles. Certo?
A primeira, talvez, a praga do sangue, foi a que mais teria causado alguma perda ali, mas a água voltou. Então, eles sentiram falta de água, mas a água voltou. Agora, os animais não voltariam. Foi uma perda permanente. A primeira perda permanente causada pelas pragas. E a partir daqui, isso aconteceu em outras pragas também. Interessante isso, hein, moço? E a úlcera, que é a sexta praga. Os magos são aqui mencionados pela última vez, como não sendo capazes de ficar diante de Moisés por causa das feridas. No verso 11, né? De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna. Imagina, se coçando e correndo. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. E daí já vem o verso 12, né? A partir aqui da sexta, né? Diz, porém o Senhor endureceu o coração de Faraó. Daí é uma referência do Senhor endurecendo, né? Sim. E não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Exatamente. Então, se nós vamos ver aqui, já vamos vendo uma progressão. Agora, o Senhor se responsabiliza como aquele que está endurecendo. Porque ele não parou. Deus poderia ter falado, não, já que ele não vai ter jeito, eu vou parar. Mas aqui Deus falou, vou continuar aplicando os meus juízos. E é interessante que na próxima praga, que aí nós já entramos até na próxima lição. Isso, acho que já pode emendar aí, na quinta-feira vem falando das demais, né? Granizo, gafanhotos e escuridão. Se Deus sabia que o Faraó não ia retroceder, por que ele ainda foi avançando? Por que ele continuou? Nós vamos ver nessa praga que Deus ainda tinha misericórdia do povo do Egito. Ou seja, Faraó não era a única bolacha nesse pacote. Deus queria que o povo do Egito visse. E isso aconteceu. Isso foi acontecendo e essa foi a praga que mais nós vemos isso claramente. Primeiro, quanto Deus se importava com o povo do Egito também. E alguns do povo do Egito reconhecendo a Deus. E nós vamos ver aqui pela primeira vez as vidas humanas sendo perdidas também. Até aqui ninguém teria morrido pelas pragas, ou pelo menos não teria causado grande impacto. Porém, olhem só o que diz o verso 18. Eis que amanhã a esta hora farei chover um grande granizo, tal como não houve no Egito desde a sua fundação até agora. Por isso, ele falando para Faraó, envia agora e ajunta o teu gado. Provavelmente ele já tinha adquirido mais gado, né? E tudo o que tens no campo, pois sobre todo homem e todo animal que for encontrado no campo e não for trazido para casa, cairá o granizo e morrerão. Deus deu um aviso para que eles se abrigassem das pragas. Isso eu achei que foi uma grande manifestação. Mostra a misericórdia e o amor de Deus aqui, sem dúvidas. Exatamente. E aqui também poderiam manifestar quem acreditava em Deus. O povo do Egito poderia manifestar fé em Deus nesse momento. Já seria uma separação, né? Isso. E verso 20 diz, aquele que temeu a palavra do Senhor entre os servos de Faraó, fez os seus servos e o seu gado fugir para dentro das suas casas. E aquele que não considerou a palavra do Senhor, deixou seus servos e o seu gado no campo. Então nós vemos aqui separação entre o próprio povo egípcio, né? E eu achei muito interessante os resultados dessa praga. Eu acho interessante o verso 27, ecoando aquela fala do Faraó, ore por mim. O verso 27 diz, então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Mas esse reconhecimento de que ele era ímpio não era um arrependimento também, porque você tem outros exemplos bíblicos, Esaú reconhece que era pecador, você tem Saul reconhecendo isso, você tem Faraó, você tem Judas, mas nós sabemos que é um remorso, é um reconhecimento de, ao estar colhendo as consequências da rebelião, reconhecer, eu sou ímpio, sou pecador, o Senhor é justo, mas não é uma atitude de arrependimento. Assim acontecerá depois dos 1000 anos também. Na descida da Nova Jerusalém, haverá toda aquela situação, outros detalhes, mas Satanás, os demônios, os ímpios nessa segunda ressurreição reconhecerão também, o Senhor é justo, nós somos ímpios e merecemos a destruição. E eu já ouvi a pergunta, mas por que Deus não salva então a todos, já que eles estão reconhecendo que são pecadores? Porque na verdade é apenas um reconhecimento e não um arrependimento de que o pecado é maligno, de uma intenção de mudança de coração, é apenas um atestado, é uma declaração de reconhecimento. E ainda assim, tem algo que você, mencionando Saul, me fez lembrar também. Uma das maneiras, obviamente não é a total, mas uma das maneiras de nós sabermos se uma pessoa tem um real arrependimento ou não, é nós olharmos a maneira como ela faz a sua declaração. Olha Saul, ele foi lá, tinha que destruir totalmente Amaleque, matar o rei, matar os animais, tudo. Ele voltou com gado e com o rei de Amaleque. Aí Samuel pergunta,
o que é esse barulho? Se você fez a vontade de Deus, o que é esse barulho de Que gado que eu barulho tô é ouvindo?" esse? Ele falou, o povo separou o melhor, mas quem era o grande responsável? Era ele. Só que ele jogou, Culpa não, do povo o ainda. povo ali, a gente achou que seria o melhor. E olha só o que ele falou. Quem era o responsável por ir contra a vontade de Deus aqui? Era Ele. Faraó. O povo, por mais que tivesse o seu coração endurecido também, ele poderia ser preservado através de Faraó se ele tivesse obedecido. Isso é tremendo também, moço. Porém, aqui diz assim: E Faraó enviou e chamou Moisés e Arão e lhes disse: Pequei desta vez, o Senhor é justo, eu e meu povo somos ímpios. Uhum. Ou seja, Mas de você alguma tem o maneira... reconhecimento de que parte do povo já tinha aceitado. Exatamente. Uhum. Ou seja, ele quis dividir a culpa. Ele não falou, olha, eu pequei, estou errado, me perdoem, ponto. Foi, olha, eu pequei, eu e não sei quem também pecou, então, Adão, tá Adão aí, olha, eu comi do fruto, Eva me deu e eu comi, realmente, eu comi, Eva me deu. Tipo, sempre tem uma vírgula, cabe mais alguém dentro da conta. Exatamente. Só que o arrependimento verdadeiro ele é um reconhecimento Né? próprio. Transferência de responsabilidade. Exatamente. E aqui a questão da representatividade, né? O quanto Deus leva a sério isso, né? O pai da família, o rei da nação, o faraó, no caso, em relação ao povo. Era uma decisão do faraó, mas todo o povo pagando o preço por isso. Essa questão da representatividade é muito séria mesmo também na Bíblia. Com certeza. Uhum. E aqui nós temos agora a demonstração de que Moisés mesmo já entendeu que Faraó não ia voltar atrás. Verso 29. E disse Moisés: Assim que eu sair da cidade, estenderei minhas mãos ao Senhor, e o trovão cessará. Nem haverá mais granizo, para que saibais que a terra é do Senhor. Nós nem lemos isso aqui no anterior. No início lá que você mencionou. Isso, mas mais uma vez ele tentando dizer, olha, isso aqui vai ser para você saber. Ou seja, isso não quer dizer que iria acontecer. Quer dizer que é para que você saiba. A intenção é que você entenda, a intenção é essa. Mas, quanto a ti e a teus servos, eu sei que não temereis ao Senhor. Uhum. Ou seja, a atitude de Deus é para a salvação, mas eu sei que vocês vão escolher a perdição. Basicamente foi isso que foi dito aqui. E você também mencionou a respeito, assim, por que Deus continuou enviando as pragas, mesmo sabendo que Faraó já tinha extrapolado a linha, né, o limite. E o verso 16 diz que a intenção de Deus era fazer com que as nações soubessem a respeito da ação salvífica de Deus em relação ao seu povo, de uma maneira tão poderosa, as ações de Deus, que fizesse com que as outras nações estremecessem diante dele. O verso 16 expressa isso, né? 9:16. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, né? E não apenas em toda a terra do Egito, mas em toda a terra de fato. Então, você foi preservado, as minhas ações estão sendo essas, e revela o propósito, para que o meu nome, as minhas ações, o meu caráter, quem eu sou, seja revelado em toda a terra. Tanto que, quando você vai ver o relato da entrada do povo em Canaã, já ali com a primeira cidade, Jericó, você tem Raabe declarando que o povo estava lá se tremendo porque tinha ouvido falar a respeito das pragas e de como Deus havia libertado o seu povo. É verdade. Então eles eram conhecedores os cananeus, eles eram conhecedores de todo esse relato. Aquilo chegou até eles de uma maneira que fez com que eles tremessem diante dos hebreus. Exatamente. Então foi cumprido esse propósito. Foi cumprido esse propósito, exatamente. E o verso 17, pastor, eu achei interessante porque se Deus, vamos fingir que Deus realmente teria endurecido o coração de Faraó arbitrariamente, ele estaria cobrando a quem nesse caso, no verso 17? Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Ou seja, como se Deus estivesse brigando consigo mesmo. Ou seja, aqui nós vemos que a responsabilidade era realmente do coração do Faraó. Você ainda insiste diante de tudo isso? Exatamente. Ou seja, é sua responsabilidade. Eu não estou te obrigando a isso. Mas bem, no final... Vem a nona praga, né? Os gafanhotos. O coração de Faraó foi endurecido de novo pelo anterior. E a oitava praga, né? Que são os gafanhotos. Ele fala mais uma vez, o Senhor fala para Moisés ir até Faraó e faz a ameaça das locustas. E agora vamos imaginar o cenário do Egito. Vamos imaginar como estava esse país. Antes das pragas, tudo perfeito. De repente, passa por uma pequena crise com a falta de água. Certamente afetou alguma coisa.
os peixes morreram, talvez alguma fonte, quem vivia da pesca ou o alimento que sairia do rio foi prejudicado. Durante aquela semana. Exato. Depois uma crise de saúde atacou o povo também, eles ficaram doentes. O gado foi todo morto. Então houve um grande prejuízo para o povo ali nesse aspecto. Ou seja, a comida do povo estava sendo tirada aos poucos. E aqui neste caso, a chuva de granizo ela destruiu muito das colheitas do Egito. Fala aqui que... construções, imagina, pedras gigantescas. Exato. Tinha 2 tipos de plantio ali. Fala bem assim, o 31. O linho e a cevada foram feridos, 9:31. Porque a cevada já estava na espiga e o linho estava enrolado, ou seja, estava prestes, pronto quase para ser colhido. E a chuva veio e destruiu aquela colheita. E o verso 32, para que se Faraó desistisse de insistir, eles não passassem tanta necessidade... Ainda ia ter um suprimento aqui, né? O trigo e o centeio não foram feridos, pois não eram crescidos. Ou seja, se eles tivessem esperança de sobreviver, seria com base nisso. Só que a próxima praga que Deus avisou com bastante antecipação, com bastante detalhamento, olha quantos versos são gastos para falar sobre isso, de 1 ao 6 aqui, né, o verso 3 a 6, na verdade, ele está falando para Faraó e avisando. E olha só o que diz: se te recusares a deixar meu povo ir, eis que amanhã trarei locustas para a tua costa, e cobrirão a face da terra para que não consigas ver a terra, e comerão o resto do que escapou e do que restou do granizo, e comerão toda a árvore que cresce no campo. Ou seja... Interessante a palavra que aparece na sua Bíblia, né, na King James. Qual que é a palavra, ao invés de gafanhotos? Locustas. Locustas. É um nome diferente, na verdade existe o gafanhoto, existe a locusta, mas são sinônimos também ali. São esses enxames. Eu gosto muito de ver documentários sobre vida selvagem, eu já vi vídeos, né, de como que são imensos aqueles enxames. É uma nuvem. Assim. É literalmente uma nuvem, e é uma devastação terrível, porque são toneladas e toneladas de insetos que não param de comer. Eles começam a vida pequenininhos, eles comem e crescem numa velocidade incrível, que eles comem várias vezes o próprio peso durante um dia. Ou seja, só ouvir isso causou um medo tão grande no povo egípcio que eles temeram pela própria existência nacional. É o que eles falam no verso 7. E os servos de Faraó disseram: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor vosso Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? Ou seja, o próprio povo estava rogando. O povo estava clamando a Faraó, né? Não está vendo que a nação está destruída? A desculpa que Faraó usou na praga anterior de que eu e meu povo somos ímpios, agora ele não podia mais usar também. Exatamente. O povo dele estava falando, deixa eles irem embora. E a partir daqui nós vemos que o coração de Faraó era a única coisa que havia entre a destruição do seu país e do seu povo e o obedecer a voz de Deus. Eu, né? O ego se tornou o único problema a partir daqui. É verdade. É incrível. E depois dessa praga terrível, né, que eles comem tudo que tinha de verde, árvores e o que restou, né, da praga anterior, Faraó novamente, verso 16, então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Mas mesmo assim é o que nós já falamos, né? A intenção dele era apenas passar toda essa desgraça e não abandonar de fato o pecado. E uma coisa que nós podemos meditar também, pastor, é que provavelmente nesses pontos o Faraó, ele realmente talvez achava que iria cumprir aquilo daquela vez, porque na angústia do sofrimento, às vezes nós fazemos promessas. E só na angústia do sofrimento, crendo que talvez vamos cumprir quando tudo estiver bem. Só que quando tudo fica bem, sai a dificuldade, que era o que nos atacava ainda a consciência, nós nos esquecemos da promessa. Mas será que eu preciso mesmo? Exatamente. Né? Isso não é algo exclusivo de Faraó. Nesse caso, as implicações foram gigantescas, mas na sua vida talvez as implicações não sejam tão visíveis, porque não afetem muitas pessoas. Ou talvez afetem uma ou outra, mas a sua própria vida está sendo afetada a cada promessa que você faz: Senhor, me tira o sofrimento que eu vou te cumprir a sua vontade. Uma pessoa que quer cumprir a vontade de Deus, geralmente, ela não vai pedir como prova... Vai ter uma condição. Tipo, me tira o sofrimento e aí vai acontecer. Entende? Não tem nada disso. Ele poderia ter falado, não, saiam imediatamente daqui. Ele não precisava ter pedido, tirem a praga para eu soltar vocês. Exatamente. Se acontecer isso, eu vou ser fiel, mas se não acontecer... Exatamente. Isso é uma coisa que Ellen White fala muito claramente sobre Faraó, no Patriarcas e Profetas,
que muitas pessoas pensam que podem constantemente negar, fazer a vontade de Deus, se esquivar, não dar importância, e que quando quiserem elas vão mudar o pensamento. Não, agora eu quero realmente me dedicar a Deus, agora eu vou começar a orar, agora eu vou começar a estudar a palavra de Deus, vou fazer a obra missionária, vou fazer o que tem que fazer. Todas essas coisas não podem ser instantâneas. Assim como o desenvolvimento do endurecimento é paulatino, o caminho de volta pode ser muito difícil. É verdade. É Muito verdade. difícil. Ele é progressivo Exato. também. E ainda tem um problema. Quando nós estamos descendo contra a vontade de Deus, nós estamos seguindo a tendência natural da natureza humana. Agora, estando aqui longe, você fazer esse caminho aqui é muito mais difícil. E cada palavra não cumprida, a sua vontade ela vai sendo enfraquecida, enfraquecida, enfraquecida até um ponto assim que você se vê sem saída mesmo. Exatamente. E pode acabar cometendo algum pecado. E eu cito mais uma vez, estou misturando aqui várias vezes a história de Saul. Saul fez exatamente isso até que o último pecado dele foi um pecado de desespero, ele se suicidou. Então. E quantas pessoas não chegam a tirar a própria vida começando com algo assim, né? É verdade. Coisas pequenas que elas vão permitindo, até que elas não veem saída para suas vidas e tiram a própria vida. Exatamente. Mas se você está aqui ouvindo, o Espírito Santo está falando ao seu coração, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, abandone o pecado, peça perdão imediatamente, não vacile um segundo sem a presença de Cristo na sua vida e vamos avançar em nome de Jesus. Amém. E aqui vem falando da última praga e a gente pode, eu acredito, partir para o fim. Sim. Sobre a escuridão. E nós temos aqui na lição de quinta, né, a menção de deuses que muitas vezes são mais conhecidos quando a gente estuda a história dos egípcios, né? Osíris, Sete, Ra, ou muitas vezes chamado de Horus também. Tote não é muito conhecido, mas eu acho que esses daqui que eu mencionei são os principais. E nessas pragas eles são diretamente atacados, mas principalmente no contexto da nona, que Ra, o deus Sol, agora vem uma escuridão palpável, não era uma escuridão assim, meia-noite. Eram trevas que você poderia, quem sabe, até tocar, assim. Eles ficaram reclusos durante 3 dias. Eu achei interessante isso porque não foi só um dia de escuridão? Por que 3 dias? Eu acho que esse é o ponto significativo. Deus, ele na sua misericórdia, deu tempo para os egípcios, deu tempo para eles refletirem a respeito do coração, da iniquidade, de todo aquele sistema falso de adoração e se voltarem ao Senhor em humildade, em arrependimento, em quebrantamento do coração, o faraó também. Então, obviamente, os 3 dias conduziram aquele povo a uma reflexão muito profunda, muito profunda. Exatamente. E como você disse, né, a questão do sol, o sol era, para eles, a divindade máxima. As maiores divindades estavam relacionadas ao sol, como na maioria das nações pagãs. Tem alguma coisa interessante, que tem uma coisa pelo sol, né, que é, inclusive... Acho que é o astro mais glorioso. E isso vai se transpondo até mesmo para os eventos finais também. Porque os ataques de Deus e as pragas de Deus vão cair sobre a nação que exalta o dia do sol também. Não é? Isso é muito significativo. Isso vai impactar também aqueles que defendem a guarda de um dia espúrio. E nesse caso Sunday. Aqui, exatamente, Sunday, exatamente. Sun, Sol, Day, dia do sol. Nós vamos ver aqui a história, como nós falamos, vai se repetindo. Mas nesse caso aqui da nona praga, é como você disse, né? Isso foi atacado e o tempo era para que eles pensassem. E vamos lá. A partir desse momento, eu creio que Faraó finalmente se tornou 100% ateu. Exatamente, é isso Porque mesmo. se até aqui ele tinha confiança nos seus deuses, quando os deuses mais poderosos do Egito foram tratados como se não existissem, acabou, né? A única coisa que ele tinha a pensar é: ou eu creio em deuses ou não creio em nada, não existe nada. Na verdade, ele ficou acreditando em apenas um Deus. Exatamente. Né? Que é o próprio eu, Exatamente. O orgulho, o egoísmo dele, né? O último Deus de Faraó foi o seu próprio orgulho, que não foi quebrantado, ele foi esmagado por Deus. Só que não afetou, mesmo assim, transformação em sua vida. Deus também pode humilhar o ser humano muitas vezes até lá embaixo, mas sempre ele vai permitir que o ser humano tome a decisão final. E neste caso, mesmo com tudo isso, o verso 27 diz que esse sinal serviu para uma coisa: para o Senhor endurecer o coração de Faraó e não deixar o povo ir. E com ira dessa vez ele ameaça o servo de Deus. É verdade. É como literalmente uma pessoa que
rejeita Deus, e nas suas últimas já ela é advertida mais uma vez por algum mensageiro e ela ameaça o mensageiro, olha, não quero nem saber. Ou confunde a mensagem com o mensageiro, o culpado é você. Exatamente. De tudo isso, o culpado é você, não sou eu. Então, se você aparecer diante de mim novamente, eu vou te matar. Exatamente. E Moisés fala, né? Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Ou seja, Moisés já sabia que a libertação estava próxima. Estava a um passo, que será estudado na próxima lição. Exatamente. E aqui prepara, né, todo o cenário para pior, né, a mais devastadora das pragas, que no caso seria a morte do primogênito, a 10ª praga que a gente vai trabalhar na próxima semana. Essa lição nos trouxe assim pensamentos e lições profundas mesmo, Eu espero que você, como nós aqui, tenhamos sido sensibilizados a entregarmos o coração a Deus, a abandonarmos o pecado, a não adiarmos esta decisão, mas buscarmos em Cristo o seu perdão, o seu poder para vivermos uma vida de justiça e aceitarmos a vontade de Deus e a soberania de Deus sobre a nossa vida também. Amém. Aqui Provérbios 16, 18, no final da lição de quinta fala, né? Antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. É exatamente isso que a gente viu. Moço, muito obrigado pela sua participação, que tem sido uma bênção tremenda. Não só eu tenho gostado, mas todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu acho que não vai ser só para essa lição, vai ser para todas. Vamos ver. A participação do Moço, não vou deixar ele escapar, não. Moço, obrigado pela sua participação. Deixe considerações finais a todos aqueles que estão nos acompanhando. Agradeço aos irmãos por ter assistido até aqui e deixo um último pensamento. Gostaria de ler um texto do Espírito de Profecia, que está na sexta-feira, que nos diz assim: O sol e a lua eram para os egípcios objetos de adoração. Nas trevas misteriosas, tanto as pessoas como os deuses foram feridos pelo poder que havia patrocinado a causa dos servos. Porém, por espantoso que fosse, esse castigo evidenciava a compaixão de Deus e sua falta de vontade para destruir. Estava dando às pessoas tempo para refletir e arrepender-se, antes de enviar a última e mais terrível das pragas. Deus certamente poderia enviar destruição, mas ele não enviou. As trevas realmente foram um momento no qual os egípcios puderam refletir, assim como muitas vezes acontece com o ser humano no geral. Deus muitas vezes nos permite que cheguem trevas à nossa vida, que cheguem trevas à nossa mente, para que nós possamos refletir em todos os nossos passos até ali e possamos evitar que venha sobre nós algo pior, uma destruição pior, ou que aqueles que estão ao nosso redor sejam afetados. Eu não sei qual seria a treva que pode estar acontecendo na sua vida, mas lembre-se que ainda há chance para obedecer a Deus. Faraó, no final, ele não foi morto para que o povo fosse liberto. No final, nós vamos ver que sim, mas para libertar o povo, ele não precisava ter chegado tão longe. Mesmo que você já tenha errado muitas vezes e sofrido as consequências, você não precisa permitir que isso vá mais longe, porque Deus, ele não tem prazer em destruir, e isso foi demonstrado pela 9ª praga. Ele tem prazer em, primeiro, mostrar que nós somos indignos para que nós possamos nos apegar do braço dele, reconhecê-lo como Deus de nossas vidas e viver em uma vida de integridade e entrega constante a ele, para que tenhamos uma vida bem diferente da do faraó, de tristeza, sofrimento e de desânimo. Que essa seja a realidade para cada um de vocês e para cada um de nós. Amém, em nome de Jesus. Você gostou deste conteúdo? Então deixa seu like, deixa aí a sua participação também nos comentários. É muito importante, não apenas para o canal, mas para que este conteúdo seja levado e recomendado para outras pessoas. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Vamos finalizar com uma oração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, muito obrigado por mais esta lição, que foi uma bênção na nossa vida, que não tenhamos o coração duro, assim como o faraó endureceu seu coração, mas que estejamos suscetíveis à atuação do Espírito Santo, agora, neste momento, Amém. Para reconhecermos os pecados que temos cometido, abandonarmos estes pecados pelo Teu poder, recebermos de Ti o verdadeiro e genuíno arrependimento para olharmos para o pecado com nojo, com ódio, e olharmos para a Tua graça como sendo a nossa única esperança. Nos dê o Teu perdão, nos dê o Teu poder e transforma o nosso caráter
e nos liberta, Senhor, do egoísmo, do orgulho, de tudo aquilo que impede que o Senhor opere em nós as tuas obras. Abençoe aqueles que estão nos acompanhando no Lições para a Eternidade, abençoe a todos eles, que todos os pedidos que aqui são feitos seja realizado de acordo com a tua santa e soberana vontade. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. IAG, juntos avançaremos.